Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para meditarmos na Palavra de Deus, no estudo bíblico que fazemos para o nosso momento de oração. Geralmente às quartas-feiras nós temos o nosso culto de oração, nos períodos normais aqui na igreja, e agora virtualmente então nós temos esse momento de estudarmos a Palavra de Deus através de vídeo, e cada um então dedica o seu tempo de oração para clamar ao Senhor pela igreja, orar uns pelos outros, orar pela nossa própria vida também, pelas nossas famílias. Então eu quero te incentivar a dedicar um tempo de qualidade de oração após esse estudo, tá bom? Nós estamos caminhando no livro de Provérbios e hoje nós vamos meditar em Provérbios capítulo 3, dos versículos 17 a 26. Diz assim a palavra de Deus: os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem, e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. O tema principal do livro de Provérbios aqui é a sabedoria. Nós temos meditado a respeito disso, visto como ela é importante para as nossas vidas. Deus oferece a sabedoria para nós e nós precisamos buscar por ela, Precisamos ter ela bem presente nas nossas vidas, aplicar todo o conhecimento que o Senhor nos dá e viver da melhor maneira. Nós temos visto muitos benefícios também que a sabedoria nos dá. E o interessante desse trecho aqui que nós lemos é que Salomão ele vai destacar aqui que a sabedoria de Deus, ela existe em todos os tempos, no passado, no presente, no futuro, E então nós precisamos dar valor à sabedoria, Precisamos dar a credibilidade que ela merece, entender tudo aquilo que a sabedoria de Deus já fez por nós e aquilo que ela irá fazer por nós no futuro. Então vamos destacar como a sabedoria de Deus age, e existe nesses três tempos aí. Em primeiro lugar, a sabedoria do passado. Nós vemos aí no início desse texto que nós lemos que a sabedoria de Deus ela sempre existiu. Ela sempre esteve com Deus. Foi através da sabedoria que Deus criou tudo. Então, antes mesmo de que a terra ou as outras criações existissem, a sabedoria já estava ali com Deus. Ela é um dos atributos de Deus, que faz parte então de Deus, que também ajuda a explicar quem Deus é, e ela sempre esteve com Deus por toda a eternidade. E nós podemos ver que Deus se utiliza mesmo da sua sabedoria ao criar tudo. Quantos estudiosos, pesquisadores, observam a sabedoria de Deus mesmo através de tudo aquilo que foi criado. Quando param para analisar os magníficos feitos de Deus em tudo aquilo que existe, seja no céu, no universo, seja aqui na terra, no ar, na vegetação, nas criaturas que existem, nas bactérias, nos insetos, nos animais, nos seres humanos. Tudo foi criado com muita inteligência, com muita sabedoria. E os estudiosos, pesquisadores, ficam então tentando entender tudo aquilo que foi criado, mas eles ainda estão muito longe de conseguir entender a sabedoria de Deus mesmo na criação de tudo, e muito menos ainda de conseguir reproduzir aquilo que Deus criou com a sua própria palavra.
Nós temos um outro trecho de Provérbios também que fala a respeito disso, né, de como Deus se utilizou da sua sabedoria na criação de tudo, e eu gostaria de ler nesse momento, né, quando chegarmos lá na frente, aí nós não iremos repetir esse assunto, né? Então eu gostaria de tratar a respeito dele nesse momento. Provérbios 8, 22 a 31 diz o seguinte: O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Então é muito interessante vermos a sabedoria aqui como um personagem, né? Muitas vezes não valorizamos a sabedoria e Deus valoriza tanto que dedicou esse livro aqui, né, de Provérbios para nos dar a sabedoria. Na verdade, toda a palavra de Deus, né, ela nos dá a sabedoria e ela então existe, né, desde sempre. Então precisamos valorizar essa sabedoria e entender então que para sermos sábios nós precisamos receber a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria, ela não está aqui neste mundo, né? Não está presa aqui neste mundo. Não, ela existe desde antes do mundo ainda, né? Ela existe com Deus desde a eternidade. Então, é somente de Deus que nós podemos receber essa sabedoria e sermos verdadeiramente sábios. Um outro ponto também do texto é que a sabedoria, ela está no presente. Então, essa sabedoria que vem desde lá do passado, ela está disponível para nós aqui no tempo presente e ela deve fazer parte das nossas vidas, deve estar conosco então todos os dias. Muitas vezes nós queremos deixar para ser sábios só lá no futuro, não é verdade? Mesmo que às vezes não falemos isso, né, declaradamente, mas no fundo nós agimos assim, nós temos preguiça de estudar, né? Nós deixamos para viver com Deus de uma forma melhor lá para frente, né? Hoje eu não quero, quem sabe amanhã eu estarei com mais disposição, né? Então a gente vai deixando, né, a sabedoria para o dia de amanhã e não pensamos em sermos sábios no dia de hoje, mas aqui o texto nos diz que devemos ser sábios no dia de hoje. É uma ordem aqui de Salomão, consequentemente, né, uma ordem do Espírito Santo, uma ordem de Deus, né, que nós devemos viver de uma forma sensata e equilibrada nos dias de hoje. O que isso significa? É que nós devemos ter juízo, né? Nós devemos pensar mais antes de agir, pensar mais antes de falar alguma coisa. Devemos ter prudência, né, nas nossas atitudes, devemos ter muito cuidado com aquilo que fazemos, devemos pensar mais nas consequências, né? Se eu fizer isso aqui, quais serão as consequências lá na frente? Se eu falar isso aqui, como que isso pode soar, né, na mente daquela pessoa que vai receber essa palavra? Então precisamos sempre agir, né, como o texto nos diz aqui, com sabedoria, né, com sensatez, com equilíbrio, né? E um destaque que eu quero fazer aqui do texto, o versículo 22, ele fala também que deve ser um acessório que nós devemos usar todos os dias, né? Todos os dias nós escolhemos aquilo que nós vamos vestir. Mesmo nesse período aí de quarentena, né, a gente
pensa, né? Qual é a roupa mais confortável para eu ficar em casa, né? Nós escolhemos aquela roupa que nós vamos vestir, ou quando as outras pessoas vão nos ver, né? Nós escolhemos uma roupa mais bonita, né? Uma roupa mais apresentável, e escolhemos então criteriosamente ali, né? Com aquilo que está no nosso guarda-roupa, né? Aquilo que está à nossa disposição. E a ordem aqui é que a sabedoria deve ser um acessório que nós vamos vestir também. No versículo 22, ele compara a sabedoria a um colar que deve estar ao redor do nosso pescoço. Então, já pensou? Né? Que interessante. Ó, eu vou sair de casa, então deixa eu pôr aqui, né? No caso aqui, homens, né? Pôr uma camiseta, pôr uma calça, né? Uma meia, um sapato bacana. Mas não posso esquecer do colar da sabedoria. Não posso sair de casa sem ele. Interessante, né? E quando nós pensamos no colar, o colar ele está próximo, né, do nosso coração. O colar ele está próximo da nossa boca, próximo da nossa mente. E todas as pessoas, quando batem o olho em nós, né, já veem se nós estamos então, né, com um colar, né, com algum enfeite aqui, né? E a ideia é essa mesmo, né, de que a sabedoria seja algo visível nas nossas vidas. Quando as pessoas olharem para nós, já vejam, né? Olha, essa pessoa aí é sábia, né? Essa pessoa tem a sabedoria de Deus, né? Uma sabedoria que vai envolver também, né, tudo aquilo que se passa no nosso coração, tudo aquilo que sai da nossa boca, né? Vai estar presente nos nossos pensamentos. Então, a sabedoria deve ser um colar que nós usamos todos os dias e ela deve fazer parte do dia de hoje. Não podemos deixar para amanhã. Ela deve fazer parte do dia de hoje. E o terceiro tempo, então, que eu quero destacar com os irmãos, que o texto nos diz, é com relação ao futuro. Nós temos aí dos versículos 23 ao 26, mais uma lista maravilhosa de benefícios que a sabedoria de Deus nos dá. Provérbios, né, esse livro de Provérbios não se cansa de fazer essa lista de benefícios, né? Quantas pessoas gostariam muito de ter esses benefícios na vida e estão aqui à nossa disposição. É promessa de Deus que vai se cumprir, sim, né? E nós muitas vezes não damos valor a isso. Queremos conquistar esses benefícios de outras formas, mas não damos atenção para a sabedoria. Muitas vezes andamos ansiosos com relação ao nosso futuro, ansiosos, né, preocupados com relação ao dia de amanhã e queremos garantir o nosso bem-estar do futuro pelas nossas próprias forças. E nos esquecemos que Deus já promete aqui guardar o nosso futuro. Então, essa promessa de Deus de cuidar do nosso futuro, de nos dar vida, né, de nos dar paz, é para aqueles que têm a sua sabedoria. E esses poderão contar então com a vida, com a segurança de Deus, poderão contar também com o Senhor preparando todo o caminho para que ele ande por caminhos de paz, sem tropeçar. Isso é maravilhoso, né? Quantos não querem viver dessa forma? Eu quero, e eu imagino que você também queira viver assim. Mas precisamos valorizar a sabedoria, adquirir a sabedoria de Deus para vivermos assim. Felizmente, muitas pessoas gastam tanto tempo na sua vida, tantos recursos, buscando, né, acumular dinheiro, acumular fortunas, acumular posses, achando que assim terão alguma segurança lá no futuro, né, para ter segurança para a sua velhice e trazer uma segurança para os seus filhos também. Mas, se nós não formos sábios, nós podemos perder toda essa fortuna da noite para o dia. Quantas histórias nós vemos assim, de pessoas que ganharam em loteria, ganharam prêmios aí em competições, em reality shows, mas já perderam tudo também. E quantos acontecimentos, né, quantos desastres econômicos podem acontecer que fazem então acabar também com a sua fortuna. Se você não depender de Deus,
você não pode ter segurança em nada aqui desse mundo. E então, muitas pessoas se dedicam para acumular essa fortuna, abrem mão da sua saúde, né? Ficam doentes de tanto trabalhar, abrem mão dos seus relacionamentos familiares, não acompanham o crescimento dos seus filhos, não têm mais uma intimidade boa com a sua esposa, perdem amizades apenas para se sentirem, de uma certa forma, seguros. E tudo isso então reflete uma ansiedade, né, que o ser humano tem, que quer resolver os seus problemas pelas suas próprias forças, mas não querem olhar para Deus, não querem confiar em Deus, confiam mais em profissionais, né, de fora. Muitas pessoas também querem resolver a sua ansiedade confiando apenas em profissionais da saúde, confiando apenas em remédios, né? Não, esse remédio é bom, esse remédio tira a minha ansiedade. Tira mesmo, ou ele só mascara a sua ansiedade? Quando você fica sem o remédio, né, a ansiedade volta, não é verdade? Não estou aqui indo contra, né, aos tratamentos médicos e falando que você não deve tomar remédio. O que eu estou dizendo aqui é que nós devemos confiar em Deus acima disso. Deus pode utilizar profissionais da saúde para tratar a sua ansiedade, mas você precisa, em primeiro lugar, ter um encontro com Deus e aprender a confiar nele. É promessa de Deus aqui, ó, que a sabedoria de Deus vai guardar o seu futuro, vai te impedir de tropeçar, vai te dar segurança. Você precisa confiar em Deus. Essa confiança em Deus que nos ajuda a vencer essa ansiedade. Olha o que o versículo 24 nos diz: quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Parece até que quando Salomão escreveu isso aqui, ele estava olhando para os nossos dias de hoje, né? Onde muitas pessoas têm uma enorme dificuldade para dormir, né? Muitas pessoas ansiosas, né? O número de pessoas ansiosas parece que cresce a cada dia, e pessoas com dificuldade de dormir, né? Dormem pouco, ou, né, nem dormem mesmo direito à noite. Mas quando nós observamos várias passagens bíblicas, nós vemos que a Bíblia fala, né, em vários momentos sobre essa questão do sono tranquilo para aqueles que confiam em Deus e para aqueles que são por Deus protegidos. Ou seja, essa questão de perdermos o sono é uma questão natural do ser humano. Essa ansiedade existe com o ser humano desde o início, né? Talvez as pessoas não pensassem muito nisso, mas é algo natural do ser humano mesmo, né? De perder o sono, de ficar preocupado com o dia de amanhã, de não se sentir seguro, de querer controlar a sua própria vida, né? De querer garantir a sua segurança. Mas preste atenção, quando nós queremos garantir a segurança da nossa vida pelas nossas próprias forças, aí sim nós ficaremos ansiosos, porque nós não temos garantia nenhuma de conseguir isso. Nós podemos nos ocupar demais, né, realizar várias tarefas para tentar trazer essa segurança, mas no fundo ficaremos ali na torcida, né, para que nada dê errado. E isso muitas vezes nos desgasta, né? Desgasta o nosso emocional, né, a nossa mente. E isso acaba conosco. Mas se queremos ter segurança verdadeira e ficarmos tranquilos, né? Se queremos ter uma noite tranquila de sono, precisamos aprender a confiar em Deus. Aprender a confiar que Deus cuida dos seus filhos, que Deus tem o melhor para os seus filhos, que Deus nos protege, nos dá segurança. Olha o que o apóstolo João nos ensina. 1 João 4,18: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então nós precisamos entender que Deus ama os seus filhos. Nós, como pais, jamais abandonaríamos, né, nossos filhos. Mas nós vemos, né, que
infelizmente, temos vários casos aí de pais que acabam abandonando seus filhos, mas ainda bem que vários pais ainda têm esse amor sacrificial pelos seus filhos. E nós somos pecadores, imperfeitos. Quanto mais o amor de Deus, que excede tudo. É um amor perfeito mesmo. Nós precisamos confiar nesse amor, porque Ele está cuidando de nós. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Se fosse só a minha palavra aqui, você poderia duvidar, porque eu sou pecador também, eu sou imperfeito. Mas é Deus quem está dizendo. É a palavra de Deus, um Deus que nunca muda, um Deus que sempre cumpriu todas as suas promessas, um Deus que cumpriu essa promessa aqui com vários e vários filhos dele. Por que nós muitas vezes pensamos que com os outros Deus cumpre, mas comigo não? E fazemos questão de continuar ansiosos. Precisamos confiar nesse amor maravilhoso de Deus e nos apropriar dessa sabedoria que o Senhor nos oferece. Uma sabedoria que existe desde o passado, desde lá da eternidade, que deve fazer parte do nosso presente e continuará cuidando de nós e nos traz confiança para olharmos para o futuro. Então, busque a sabedoria de Deus. O meu desejo é que você se sinta motivado a buscar essa sabedoria todos os dias na sua vida e que você possa dormir tranquilo, sabendo que a mesma sabedoria que foi utilizada lá no passado para criar esse mundo maravilhoso que nós vivemos, todas as constelações e tudo isso que nós podemos ver, é a mesma sabedoria que será utilizada por Deus para nos dar segurança com relação ao futuro. Amém? Vamos orar? Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra tão maravilhosa, tão poderosa, que nos instrui, que nos ensina tanto e nos desafia a confiarmos em Ti. Como isso é difícil, Pai. Nós queremos confiar naquilo que nós podemos ver, nós queremos confiar na nossa própria mão, no nosso próprio esforço, no nosso próprio mérito, mas quando nós fazemos isso, nós ficamos ansiosos. Nos ensina, Pai, a Te amar, nos ensina a entender mais do Teu amor e a confiar no Teu amor, que lança fora todo medo, e a confiar nessa Sua sabedoria, Pai, que traz tantos benefícios maravilhosos para nós, inclusive a vida, a segurança e a paz. Pai amado, como nós precisamos disso nos nossos dias, como nós precisamos disso, Pai. Perdoa a nossa incredulidade, perdoa, Senhor, as nossas falhas e nos ajuda a viver contigo. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém.